Cristina e hoje eu irei fazer uma apresentação para a disciplina de Direito Penal com mais algumas colegas. O assunto que foi escolhido foi o caso da Mariana Ferrer. Primeiramente eu vou fazer uma introdução contando a história e após isso iremos fazer uma análise sobre o caso, tá? Em primeiro momento temos Mariana Ferrer, uma jovem de 26 anos, influenciadora digital, e André Aranha, que é também jovem empresário, né? A Mariana informa que foi a um evento social no local Café La Musique e que lá ela foi dopada e foi também estuprada. No caso, ela informa que foi dopada e subiu a um local mais reservado com André Aranha, no qual cometeram alguns atos libidinosos. Ok. A partir desse momento, tem registros de câmera em que Mariana e André sobem esse local mais reservado e depois, momentos depois, Mariana desce sozinha, desacompanhada, em qual ela começa digitando pelo celular, já conversando com sua mãe, pega um taxista, chega em casa e lá ela detecta que tem sêmen e sangue nas suas roupas, né? Nesse primeiro momento, ela já tem algumas provas contra o réu. No julgamento lá, uma das provas que também foi pedida, foi analisada, foi o sangue da jovem, pois ela informava que tinha sido dopada também. Não foi registrado, não foi encontrado que não havia sangue, não havia drogas no sangue da moça, né? Aí com essa falta de provas, André Aranha acabou sendo absolvido. Ocorreu também algumas polêmicas, porque Mariana Ferrer, ela fez o Instagram somente para divulgar o caso dela. Ela postou foto das roupas, ela contou como aconteceu, conversas dela, conversas com uma suposta amiga que teria auxiliado no encontro dela com esse André. Ela fez a divulgação pelo Instagram do caso, que também nos autos do processo acabou sendo bloqueado pela justiça. Após isso também houve uma notícia que foi espalhada, que houve sobre estupro culposo, que ele teria sido absolvido por estupro culposo. Porém, como foi uma informação que foi passada de forma errônea, foi passada para realmente chamar a atenção dos leitores, causou muita confusão, tanto aqui no Brasil quanto também fora, porque acabou sendo notícia fora, né? Que foi no caso sobre estupro culposo, que no caso foi erro do tipo, não foi um estupro culposo, até porque não está previsto em lei, mas foi um erro do tipo, no qual o agente realmente teve relações com ela, ela está afirmando que estava dopada, porém ele não tinha conhecimento que ela estava dopada, tá? Nesse primeiro momento, esse foi o caso de Mariana Ferrer, que alegou ter sido estuprada De forma simples, Mariana Ferrer acusou André Aranha de estupro de vulnerável, porém ele foi absolvido, pois não tinha provas suficientes contra ele, tá? A gente agora vai seguir com a próxima colega, que vai dar continuidade à análise do caso. Obrigada. Então, essa aqui é aquela primeira imagem onde a gente vê os dois subindo em direção ao camarote, onde o possível crime teria acontecido. Em alguns momentos ele segura na mão dela, como foi dito no processo, é uma escada íngreme e ela está de salto alto, então é natural que não seja tão fácil para ela subir. A gente vê que ele está com um copo na mão, a Mariana não, enfim, não tem muito mais o que comentar, né? Depois vem a outra imagem onde ela desce as escadas de salto alto. Essa imagem foi utilizada contra ela, né, pela defesa, mostrando que ela conseguiu descer uma escada dessas usando o salto alto com relativa facilidade, considerando também que a iluminação não deveria ser boa e que ela havia acabado de ter uma relação sexual ali, e o cara desce depois. E na sequência a gente tem essas outras imagens. Primeiro, a Mariana aparecendo andando normalmente, com as vestes alinhadas, como já foi dito, usando o telefone celular, enquanto ela conversava com as amigas, corrigia erros de português. Ali a gente vê ela passando pelo outro lado da calçada, também caminhando normalmente, não aparenta estar alcoolizada ou drogada. Esse é um momento onde ela passa do lado de um segurança, ignora, não reage. Novamente a gente percebe que ela parece totalmente bem vestida, se comportando de forma, enfim, absolutamente normal, não parece nada estranho. Não é à toa que na maior parte dos depoimentos as pessoas alegaram que ela parecia estar normal.
E, enfim, depois ela espera ele na frente e pega um Uber, vai pra casa, e aí tem o relato do Uber e da mãe dela. Olá, eu sou a Ana Elizabeth, fiquei responsável por falar sobre o fato típico e sobre a ilicitude. Em primeiro plano, é importante destacar que para a caracterização de um crime é necessário que ele tenha 3 elementos de acordo com a teoria tripartida. Então, ele precisa ter o fato típico, a ilicitude e também a culpabilidade, que serão analisados aqui as 3. Em primeiro ponto, o fato típico ele tem 4 elementos: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Dentro do fato típico, a gente vai analisar a conduta primeiramente, em que dela deve-se analisar se a conduta praticada ela é dolosa ou culposa. A conduta descrita é a do artigo 217-A, que diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Porém, vai incorrer na mesma pena quem praticar as ações descritas no caput com alguém que, por não poder oferecer resistência ao ato, que essa é a acusação de André, em que a vítima Mariana não poderia oferecer resistência. E na conduta do agente se haveria o dolo, uma vez que ele tinha o ânimo de praticar atos libidinosos com a vítima. Da conduta pode ter 2 resultados, o naturalístico e o normativo. O naturalístico é aquele que vai ter a mudança no mundo exterior, já o normativo é aquele que decorre da própria lei. Nesse caso, vai ocorrer os dois, tanto porque houve um resultado, a mudança no mundo exterior quando ocorreu o crime, e também teve o resultado naturalístico normativo, que é aquele que decorre da lei. Posteriormente, tem que se analisar o nexo de causalidade, que é para analisar se o fato cometido, a conduta cometida, ela está em consonância com o resultado. Então, se o resultado cometido, ele decorre da conduta. Então, a gente percebe que, nesse caso, também decorre, uma vez que o agente teve atos libidinosos com a vítima, e que teve o rompimento do ímã, então a ação dele teve consequência direta no resultado da vítima, e que é preciso somente comprovar se teve essa vulnerabilidade, porque o ato cometido foi comprovado, o ato libidinoso, porém deve ser comprovado se teria a vulnerabilidade que está prevista na última parte do parágrafo 1º. Posteriormente, se analisa a tipicidade, que é a subsunção perfeita do fato cometido com a norma. Então, a gente tem um fato e ele tem que se adequar perfeita à norma ao que está descrito no tipo penal. Então, a gente vê aqui também que o fato ele ocorreu a tipicidade, porque a conduta do agente, de acordo com a acusação, ela vai se adequar perfeitamente ao que está previsto no artigo 217-A, no parágrafo 1º. Posteriormente, devido à teoria tripartida do crime, deve ser analisada a ilicitude do fato. E se o fato que também é típico é ilícito, uma vez que se a lei autoriza, ela dá uma autorização com as excludentes dela. Então, se o agente praticou em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento legal ou no exercício regular do direito, ele não vai cometer um ato ilícito e assim não terá crime. No caso presente, o agente, o André, não praticou em nenhuma das excludentes, logo o fato é típico e ilícito. E deve ser necessário agora analisar a culpabilidade do fato e para que seja respondido. Agora eu vou passar a palavra para a próxima. Meu nome é Tainá Cristina e eu fiquei com o assunto de culpabilidade. No primeiro vamos pontuar o assunto de culpabilidade, que é um elemento do crime que caracteriza o crime ou descaracteriza o crime, né? No primeiro momento, o réu, André Aranha, ele já conseguiu excluir a sua culpabilidade, pois, como ele foi acusado de estupro de vulnerável e a autora não conseguiu provar a sua vulnerabilidade, né? Houve o exame de sangue, como já falaram anteriormente pelas colegas, e deu negativo no exame. E nesse momento ela não conseguiu provar a sua vulnerabilidade, pois para ele ela estava normal e no exame também não provou ao contrário, né? Aí nesse momento se excluiu a vulnerabilidade, ficou só o estupro, e aí o estupro não se enquadrou, a relação sexual não se enquadrou como estupro, porque não houve coação, não houve agressividade, e ela foi ali por livre e espontânea vontade, apesar dela falar que não, né? Que ela sim estava dopada, que ela não estava no normal dela, porém ela no julgamento ela não conseguiu provar, né? E acabou que o réu foi absolvido. Ele foi absolvido por falta de prova, tá?
Aí vamos continuar o caso com a próxima colega. Sou a aluna Graziele e vou dar continuidade. O participe do caso é André Camargo Aranha, pois ele correspondeu à produção do resultado, sendo o único autor do crime. A materialidade do crime são todas as provas apresentadas ao longo do processo. Nas câmeras de segurança é possível ver Marina Ferrer subindo para o camarote com André. Logo após, nas mesmas câmeras, é possível ver Marina Ferrer descendo as escadas sozinhas. Conforme os exames, foi contactado que houve a ruptura do ímã. Foi encontrado sêmen de André, roupas íntimas de Marina. Ela ingeriu bebidas alcoólicas e substâncias químicas, mas em seu exame toxicológico não houve alteração, deu negativo. Oi, meu nome é Arlete e eu fiquei com a parte das atenuantes e agravantes. Bom, nós não podemos esquecer que tanto as agravantes como as atenuantes, elas não fazem parte do crime. Elas são vinculadas a ele ali na segunda fase do critério trifásico. Elas têm por fim aumentar ou diminuir a pena do réu. No caso em questão, não houve atenuantes nem agravantes, porque o réu foi absolvido. Bom, mas no caso, se ele tivesse sido culpado, eu acredito que a agravante também não existiria, porque é um rol taxativo e ali ele não se encaixaria em nenhum daqueles, por exemplo, motivo torpe. Se a acusação pedisse motivo torpe como agravante, não poderia incidir, porque ali já iria acontecer o critério bis in idem, porque o estupro vulnerável em si já é um motivo torpe. Em relação às atenuantes, poderia incidir ali no inciso que fala sobre a confissão. Ele poderia sim ter a pena atenuada, né? Ou então a própria defesa poderia criar outra circunstância que desse a seja atenuante, já que o artigo 66 do Código Penal permite isso. Bom, agora eu vou passar para a próxima colega. Eu me chamo Jenny e eu vou falar sobre a análise da pena do caso. Eu quero iniciar falando que André Aranha ele foi absolvido da acusação de estupro de vulnerável. E a linha de defesa usada pelo advogado de André foi que houve sim uma relação, até mesmo porque os exames provam a presença do sêmen e o rompimento do ímã, porém eles afirmam que houve um consentimento da parte dela. E com base no material genético coletado, as mensagens de texto, até mesmo o depoimento dela e as imagens, os vídeos também, eles afirmam que não foi comprovada uma situação de vulnerabilidade da parte dela. E também os exames toxicológicos deram negativos, né? E com isso, no final, o promotor ele concluiu que não havia elementos suficientes para dizer que houve uma intenção de estuprar a Mariana. Uma vez que para isso ter acontecido, né, o estupro de vulnerável, o autor tem que saber que a vítima ela está em situação de vulnerabilidade e sem condição de oferecer resistência. E não foi isso que os exames comprovaram no caso de Mariana. E como ela não aparentava estar muito embriagada ou drogada, a ponto de não oferecer resistência, o Ministério Público ele entendeu que o réu acreditava que ela estava sã e que consentiu com o ato sexual. E com isso o pedido do Ministério Público foi de absorção. E nesse sentido, o órgão ele alega que André incorreu somente em erro do tipo, que é quando o indivíduo ele acredita estar praticando algo lícito, quando na verdade é algo ilícito. E assim, ele incorreu somente em erro do tipo, porque já que não havia comprovação suficiente da vulnerabilidade da Mariana. E é isso. E esse foi o nosso trabalho sobre o caso Mariana Ferrer e a gente encerra por aqui. Obrigada.